Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este que será o último webinar de 2025 que a CEGOC irá proporcionar a todos os interessados nestes temas das administrações públicas. Comigo hoje tenho o Dr. José Alberto, que nos vai falar sobre o processamento de remunerações e outros abonos. Esta sessão terá a duração de 2 horas, sempre sendo que nos últimos 30 minutos teremos aqui um momento de questões. Doutor José Alberto, muito obrigada por ter aceito este convite da CEGOC, muito obrigada por estar connosco aqui no dia de hoje. Vou-lhe deixar a palavra, deixo aqui com o nosso público. Muito obrigada e até já. Muito obrigado. Eu também agradeço o convite em nome da doutora Isabel Souto, à CEGOC, pelo convite que me fez. É sempre um muito gosto e aceito este desafio. Muito obrigada. Esperando que vá ao encontro das pessoas que me estão a ouvir. Claro que sim. Muito obrigado. Claro que sim. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Sendo convidado para falar sobre, neste webinar, falar sobre o processamento de remunerações e outros abonos, tema este muito diversificado. De qualquer das formas, eu fiz aqui uma estratégia no sentido de vos transmitir o essencial no que toca ao processamento de remunerações, passando inclusivamente por alguns abonos e suplementos que fazem parte de qualquer trabalhador que se encontra na área dos recursos humanos para processamento de remunerações, e portanto de forma a ir ao vosso encontro e depois algumas dúvidas no fim que tenho, alguns pedidos de informação, disponho. Vou falar para as três administrações públicas, prefiro dizer assim, a administração central, a regional e local. A matriz, como sabem, é a mesma. De qualquer das formas, há diplomas específicos para estas áreas, quer para a administração local, quer para a administração regional e quer para a central. Mas a matriz, o tronco, é o mesmo. Sobre o tema, processamento de remunerações e outros abonos, eu quis fazer aqui uma fronteira, porque, como eu costumo dizer, a grande revolução das remunerações foi a partir do ano de 2009. E com isto foi publicado, na altura, uma lei, que é a chamada LVCR, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, aonde veio trazer uma alteração profunda a toda a gestão e processamento de remunerações. E digo isto porque, como sabem, não entrando em muito detalhe, porque esse também não é o tema, para isso vamos ter aqui a partir de janeiro, conforme está no site da CEGOC, várias ações de formação relativamente a este tema, processamento de remunerações, gestão de tesouraria, trabalho suplementar, assiduidade e pontualidade, depois verão, aonde serão abordados ao detalhe toda esta tramitação processual dos temas que vamos desenvolver aqui. E, portanto, eu coloquei aqui alguns slides, só como mero guião, posso falar mais um bocadinho, menos um bocadinho, vou buscar um ou outro suplemento. De qualquer das formas, o guião que eu tenho à minha frente, gostava de vos começar por dizer o seguinte. Então, analisando a fronteira que, com essa lei 12A/2008, lei que hoje praticamente está revogada, eu gostava de dizer mas a parte importante desse diploma que veio trazer, a partir daí, a toda a filosofia do processamento de remunerações, nomeadamente suplementos. Digo isto porquê? Porque até aí os suplementos, por exemplo, eram processados normalmente com um valor remuneratório e atualizado de acordo com os aumentos para a função pública. Mas trouxe uma norma importantíssima que permanece até aos dias de hoje em todos os diplomas que têm saído. E estou-me a referir ao quê? Os suplementos remuneratórios, em regra, são abonados pelo exercício de funções. Portanto, significa isto que qualquer falta ou impedimento, qualquer ausência, desde o momento em que não esteja a laborar para que abreja aquele suplemento, o trabalhador não pode receber. É evidente que os suplementos que saíram posteriormente a esta lei assim têm trazido e têm plasmado nos próprios suplementos
o sentido desta norma, que é só tem direito ao abono aos suplementos quando no exercício de plenas funções. E podíamos falar aqui no abono para falhas, que traz este sentido, este alcance da norma. Podia falar aqui no que toca ao suplemento que é muito dado em todas as administrações públicas, mas nomeadamente na administração local, que estou a falar no suplemento de penosidade e insalubridade. Portanto, hoje é assim, o trabalhador, a partir do momento em que não esteja a exercer funções para a qual tem este suplemento, logo não pode receber, ou seja, férias, faltas e licenças, etc. E é de facto a partir desta lei, 12A/2008, de 12 de fevereiro, que veio trazer esta grande diferença, comparando com o período ATI. Bom, deixando esse diploma, e aqui quis fazer a fronteira, porque houve de facto algumas alterações, deixou de ter várias carreiras, várias categorias, passaram só a 3, como sabem, assistente operacional que vai até encarregado geral, assistente técnico que vai até coordenador técnico e o técnico superior. Até aqui também, já agora só por atalho foi-se, existiam centenas, eu diria mesmo centenas de categorias. Todas elas foram aglutinadas por estas 3 carreiras, de acordo com algumas portarias que diziam objetivamente como é que essa transição se fazia. Hoje temos de facto estas 3 categorias, assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, e elas são desenvolvidas por níveis remuneratórios e posições remuneratórias. E eu estou-vos a falar nisto porque quer os níveis remuneratórios, quer as posições remuneratórias, elas têm que ser sempre evidenciadas num contrato de trabalho que eventualmente um trabalhador faça com a administração pública. E não só. Qualquer referência à remuneração do trabalhador é através do nível remuneratório, como é o caso das ajudas de custo, e outros em que expressa objetivamente a partir de que nível remuneratório, quando há valores diferenciados. E, portanto, é precisamente com os níveis remuneratórios que hoje se usa, que hoje está plasmado na portaria, a chamada portaria dos aumentos da função pública, estou-vos a falar na portaria 1553 AC e AD, que vai desde a mínima, que é o nível remuneratório, que é a remuneração mínima mensal garantida, até ao 115. E, portanto, é a partir daqui que se tiram todas as remunerações para as carreiras do regime geral, para as carreiras do regime especial, etc., etc., de acordo com as portarias que criam essas mesmas carreiras. E, portanto, nunca foi atualizada, já agora, a chamada tabela TRU, tabela remuneratória única. Porquê? Porque ela hoje começa, penso no sexto nível remuneratório, quando devia começar no 1, ou seja, no nível remuneratório número 1, que era a remuneração mínima mensal garantida. Como, entretanto, a remuneração mínima foi aumentando, acontece que não atualizaram a tabela e, portanto, já começa um pouco mais acima. Mas isso é só por uma mera curiosidade, nada mais do que isso. E hoje temos, de facto, essa tabela TRU, porque hoje as utilizações da administração pública, como sabem, são pontuais, saem diplomas avulsos todos os anos, não sai sobre aquela forma tradicional da chamada portaria dos aumentos da função pública. As últimas portarias, as duas, 1553C e AD, foram de 31 de dezembro de 2009, que permanece até aos dia 2, e as atualizações têm feitas através de outros diplomas, como sabem. De qualquer das formas, é precisamente nessa portaria que vêm 2 ou 3 situações interessantes. Primeiro, o abono para falhas, 86,29€ por mês, que vem expresso precisamente dessa portaria, assim como também vem o valor que é dado aos trabalhadores que exercem funções de secretariado. Portanto, ainda hoje permanece algumas referências a essa portaria. Bom, só para fazer aqui um pequeno retrato de como se processa esta situação remuneratória, nomeadamente os suplementos. Os suplementos hoje é extremamente importante, tendo por base o princípio, só tem direito aos suplementos no exercício de plenas funções. Portanto, penso que isto que é do conhecimento de todos, de qualquer das formas, quando analisamos remunerações, muitas das vezes verificamos que é pago não tanto o suplemento mensal, quando devia ser pago pelo exercício dos dias efetivamente prestados. E em termos de auditoria, auditorias ou inspeções, seja
enfim, do Tribunal de Contas, seja de qualquer inspeção setorial, eles gostam muito de ver como é que se o procedimento está feito nestes termos ou não. Claro que hoje os diplomas que criam os suplementos já trazem, já expressam esta norma. Se não o trouxerem, o princípio, se não vier expresso, o princípio é sempre este. Portanto, é isto que devemos ter, de facto, em atenção. E por isso é que eu tinha aqui a Lei 12A/2008, suplementos e requisitos, foi aquilo que eu acabei de dizer, e dizer-vos outra nota. Há um diploma, embora eu não seja da área jurídica, mas estou bem com os juristas, estou mais da área financeira, de qualquer das formas, não posso deixar de citar os diplomas. Como todos sabem, não há nenhum processamento que não tenha por base o chamado da nossa gíria, o suporte legal. Portanto, conhecem algum diploma que não tenha sobre a sua retaguarda um diploma? Não, não existe. Portanto, nós estamos na presença de administrações públicas normadas, para tudo há normas, e foi assim e irá continuar assim, porque se fosse de outra forma não era possível. E eu estou a dizer isto porque há um diploma, que é o Decreto-Lei 155/92, que nós chamamos na nossa gíria de linguagem financeira o RAF, Regime da Administração Financeira do Estado, que tem 2 ou 3 artigos nesta lei que são muito importantes quem está no processamento, na análise, na gestão do processamento de remunerações. E eu, de uma forma sintética, gostava de vos dizer o seguinte: cabimento, compromisso e pagamento. Pois é precisamente neste diploma que vem o que diz qual é a obrigação do cabimento, compromisso e pagamento. Em termos de remunerações, não se esqueçam, as remunerações têm que ser cabimentadas, como é o princípio base de qualquer despesa pública, e aqui as remunerações também não fogem à regra. Portanto, como sabem, no início de cada ano, em princípio, as remunerações são todas cabimentadas, enfim, e depois feita a sua gestão em termos de gestão orçamental ao longo do ano. E é precisamente neste diploma que vem, no artigo 13º e seguintes, o que significa, onde está plasmado a questão do cabimento e do compromisso, mas nomeadamente o cabimento. Porque em termos de despesa pública, eu gostava de vos dizer que nunca se esqueçam do cabimento. O cabimento tem que anteceder à realização de qualquer despesa. E, portanto, isto é analisado à luz deste diploma e, portanto, não podemos fugir, de facto, desta norma financeira e orçamental que está plasmada neste diploma. Depois temos ali também alguns artigos, são 4 ou 5, a partir do artigo 36, que têm a ver com reposições de dinheiros públicos. Pois é precisamente aqui que está o essencial quando falamos em reposições. Como sabem, todos os meses, ou eventualmente numa situação, num outro tipo de situações, pode acontecer a um trabalhador, estou-me a referir, que recebeu indevidamente um determinado montante e terá que repor. É aí precisamente que vem toda a gestão e toda a análise das guias de reposição. E é importante, as guias de reposição, se recebe um abono indevidamente, à partida será no mês seguinte que faz o respectivo acertos. E aqui chamava a atenção do seguinte: não pode haver acertos fora das rúbricas que não sejam da mesma natureza ou espécie. E, portanto, eu só posso fazer acertos se estiver a fazer um acerto, subsídio de refeição, estamos a falar de um abono tão simples quanto isto, eu só posso fazer acertos dentro do subsídio de refeição, com a mesma natureza ou espécie. Isto é só uma pequena análise técnica e um pequeno procedimento também que devem ter em linha de conta, e em regra tem, mas é importante nós referirmos isto. Eu referi isto porquê? Porque, de facto, quando analisamos o processamento de remunerações, às vezes encontramos ali alguns incumprimentos e alguns procedimentos menos úteis, chamamos assim. Portanto, guias de reposição, artigo 36 e seguintes, vem também a falar a forma de reposição, se pode pedir ao dirigente máximo para pagamento de prestações, se é sempre aceito ou não. Também diz neste diploma que só posso autorizar o pagamento de prestações a partir do momento em que o trabalhador, no ato de recebimento, teve a nítida sensação de que o pagamento era indevido. Se de facto o pagamento era indevido, o dirigente não deve autorizar o pagamento de prestações. Se o trabalhador
está convencido no ato de recebimento que aquele valor era devido, claro que deve ser autorizado pelo dirigente o pagamento em prestações. Eu vou-vos dar um exemplo, enfim, um pouco caricato, mas para podermos perceber esta diferenciação. Uma coisa é eu estar a receber, por exemplo, o suplemento, o abono para falhas, pronto, que é transversal a todos nós, e que recebo não os 86, mas recebo 50, 60, 70, ou seja, estou a receber a mais todos os meses 10, 15 ou 20 euros porque estou a fazer um cálculo errado. Vou dar aqui um mero exemplo. E aí o trabalhador até pode estar convencido que esse processamento está correto. Outra coisa é diferente. Chegar ao fim do mês, um trabalhador, por exemplo, recebe 1000 euros de remuneração e naquele mês tinha lá 1500 euros ou 1600 ou 2000. O que é que isto significa? Não era o mês de subsídio de Natal, não era o mês de subsídio de férias. Obviamente que o trabalhador verificou que há ali um valor indevido, está a receber mais. Portanto, numa situação destas, o dirigente não deve, eu não digo não pode, mas diz lá expressamente esta situação, neste diploma, no Decreto-Lei 155, que o dirigente não deve pagar, não deve autorizar o pagamento em prestações, porque no ato de recebimento o trabalhador teve a nítida noção de que aquele valor era indevido. Só vos estou a dar aqui um pequenino exemplo como é que isto se processa. Normalmente, às vezes, isto não é analisado, mas seja o trabalhador, o técnico, o assistente técnico, o técnico superior, quando elabora a informação, que propõe superiormente este facto, deve expressar no artigo que vem neste diploma que esta norma que eu acabei de dizer. Portanto, se no ato de recebimento tinha a nítida percepção que era indevido ou não, para o dirigente poder autorizar ou não o pagamento em prestações, pode ir até ao final do ano seguinte, tirando algumas exceções, etc, etc. Portanto, a política das guias de reposição está muito bem expressa neste diploma. E quem está a trabalhar em remunerações, eu diria que não há quase nenhum mês não tenha que fazer algum acerto, alguma reposição, nomeadamente o subsídio de refeição, que é tão simples quanto isso, do tipo, se faltou, eu tenho que no mês seguinte descontar ou fazer o respectivo acerto. Bom, este diploma, de facto, o artigo 36 e seguintes traz muito bem expressa esta matéria, mas já agora também aproveito para dizer, este diploma, o Decreto-Lei 155, o chamado RAP, tem no seu artigo 32, por exemplo, uma matéria que também é muito importante para todos que trabalham com fundos de maneio. Porquê? Porque é precisamente através do artigo 32 deste diploma que se constitui um ou mais fundos de maneio consoante a gestão assim decida. Pode haver N ou pode haver 0 fundos de maneio. Portanto, o dirigente máximo, portanto a administração, normalmente é o dirigente máximo, tem essa competência, a não ser que seja delegada, mas em princípio vai dizer despesas urgentes e inadiáveis de pouco montante, que é uma informação que é criada todos os anos, normalmente no início de cada ano, sobre a constituição dos fundos de maneio. E tem ali algumas regras muito específicas relativamente a essa matéria. O que é que entra no fundo de maneio, como é que são constituídos, ele é constituído no início do ano, é reconstituído todos os meses e é liquidado no fim do ano, de acordo com algumas orientações, com algumas normas, nomeadamente no que vem no Decreto-Lei de Execução Orçamental, a data em que pode liquidar o fundo de maneio. Eu já agora, voltando do que estou a falar aqui neste diploma, só queria voltar aqui um bocadinho atrás para vos chamar a atenção. Só queria chamar a atenção do seguinte, quando eu coloquei aqui na introdução alguns diplomas, que é a Lei 35, todos conhecem, é aquela que está hoje presente e que tem várias matérias, que eu já vou falar 2 ou 3 temas que vem na Lei 35, Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, o Decreto-Lei 155 que acabei de referir aqui, a Lei 7, que é o Código do Trabalho, que também não podemos deixar de muitas das vezes, e algumas normas que nos são que têm orientações para todas as administrações públicas, e aqui o Orçamento do Estado e o Decreto-Lei de Execução Orçamental, coloquei-os também aqui, porque, entre outros diplomas específicos, mas coloquei aqui o Orçamento e o Decreto-Lei porque quem está a trabalhar em remunerações não se pode esquecer de que sempre que é publicado
às vezes até antes da preparação já começamos a ver. A lei do OE, do Orçamento de Estado, é o Decreto-Lei de Execução Orçamental, nós temos que verificar se há alguma alteração às matérias que estamos a trabalhar ou que estamos a gerir. É normal, vem sempre uma ou outra norma que vai alterar os valores, enfim, há alguma situação que eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui de 2025, que é o que estamos a terminar, que trouxe uma alteração, por exemplo, muito importante, reivindicada já há muitos anos, no que toca às ajudas de custo, no que se refere ao alojamento. Pronto, é um tema que é sempre abordado, era 50 euros para o alojamento, agora é 85, ou seja, ou até os 50% da sua respectiva ajuda de custo, enfim, é uma matéria trabalhosa, mas interessante, e que temos que ter, e essa norma veio precisamente no decreto-lei, decreto-lei ou no OE de 2025 relativamente a isso. Portanto, são diplomas que temos que ter presentes, independentemente de outros específicos. Eu estou-me aqui a lembrar, sei lá, a norma que saiu sobre a penosidade e insalubridade pago a quem tem determinadas funções de risco, etc, etc. Mas estes diplomas, diria que são importantíssimos ter, como eu costumo dizer, em cima da secretária para poder, eventualmente, serem analisados. Claro que podíamos pôr aqui uma panóplia de diplomas que nós trabalhamos todos os dias, que é o caso do classificador das receitas e despesas públicas, o POC hoje já não há para muitas administrações, mas as normas de contabilidade, etc, etc. Mas estes, de facto, são os diplomas que nos são presentes todos os dias nas matérias que abordamos, e quem está em remunerações, quem é que não tem as ajudas de custo, quem é que não tem trabalho suplementar, como hoje se diz, não se diz trabalho extraordinário, já se disse, tecnicamente deve dizer-se trabalho suplementar. Portanto, essa matéria do trabalho suplementar também já agora vem de facto na Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, Lei 35, 2014, e outras. Portanto, nada se pode calcular, elaborar, gerir, sem de facto termos por trás um diploma que autorizador sobre as matérias em análise. E sobre o 155, o chamado RAF, retomando, temos o cabimento, compromisso, pagamento, alteração de pagamento, guias de reposição, acabei de referir aqui as partes mais importantes que eu considero sobre esta análise, e a Lei 35. Bom, a Lei 35 hoje é aquela lei que nós temos presentes e que nos faz, e que trabalhamos, e que rege praticamente a nossa atividade, e também, no que toca às remunerações, lá vem determinados artigos que nos falam as remunerações, quando é que deve ser paga, subsídio de férias, subsídio de Natal, descontos obrigatórios, descontos facultativos, enfim, vem ali, não muito, não é o ideal, permitam-me este desabafo, mas pelo menos traz ali o essencial sobre remunerações. E também vem a parte do trabalho suplementar, artigo 120 e seguintes, onde vem ali alguma matéria sobre trabalho suplementar, independentemente, e mais uma vez lá vem um diploma fora da Lei 35, também que obriga ali alguns procedimentos, estou-me a referir ao caso do registro do trabalho suplementar, que é obrigatório, que vem, de facto, plasmado nesta portaria, o que é que a obrigação dos serviços públicos relativamente ao chamado registro quando estamos em sede de trabalho suplementar. Bom, portanto, este diploma, o decreto-lei, a Lei 35 de 2014, traz todas estas matérias com algumas, desde os horários, isenção de horário, quem é que tem isenção, quem é que não tem isenção, que tipos de horários é que existem, como sabem, os horários mais transversais, desde o horário rígido, o horário desfasado, horário de jornada contínua, horário flexível, nomeadamente estes dois, e já agora, qual é o impacto destes tipos de horário quando realizam trabalho suplementar. Portanto, há aqui algumas especificidades, quem tem um horário, por exemplo, jornada contínua, pode ou não pode fazer, horário flexível, se tiver horário flexível e tiver que realizar trabalho suplementar, a partir do momento a partir de que momento computabiliza o trabalho suplementar. Portanto, há aqui algumas regras específicas
consoante o horário que o trabalhador tem. E depois também há mais uma ou duas notas, que é, podemos nos recusar a prestar trabalho suplementar? Não, a não ser que tenha situações atendíveis, sei lá, doenças crónicas, trabalhadores estudantes, etc, etc. Não pode, é uma das condições que não é obrigado a prestar trabalho suplementar. Ou outras situações atendíveis, alguma doença temporariamente que acontece no seio familiar, etc. Agora, tirando isso, ninguém se pode recusar a fazer trabalho suplementar. Portanto, o trabalho suplementar é trabalhoso, mas tem algumas regras específicas que passam logo sobre o tipo de horário que o trabalhador pratica. Se pode compensar o trabalho suplementar em vez de receber, se pode ou não converter em tempo, claro que pode, o tempo é linear ou não, claro que não é, de acordo com a respectiva percentagem, se recebe de acordo com a respectiva percentagem, logo também vai usar esse tempo. Pode, o artigo 162, número 7, diz lá, objetivamente, pode converter o trabalho suplementar em gozo de tempo, mas converte nas respectivas percentagens. Portanto, há aqui, de facto, algumas regras que não podemos deixar de registrar e de analisar à luz deste diploma este, a Lei 35. Só remunerações de trabalho suplementar. O trabalho suplementar tem aqui 3 ou 4 requisitos importantes. Primeiro, há 2 diplomas que devemos observar relativamente ao trabalho suplementar. É a lei, o Código do Trabalho, lei 7, não é verdade, e a lei 35, artigo 120 e seguintes. Esta é a primeira nota. Segundo, todo o trabalho suplementar deve ser, em regra, cabimentado previamente. Sem isso, não pode, não deve existir. Portanto, é uma obrigação legal e, como tal, temos que observar essa situação. Segundo, o trabalho suplementar, e eu repito aqui o seguinte, eu às vezes também me puxo, foi muitos anos a falar em trabalho extraordinário, e eu só queria dizer isto. Hoje, tecnicamente, deve dizer-se trabalho suplementar. De qualquer das formas, dizer-vos o seguinte: o trabalho suplementar não pode ter, nem pode ser analisado numa filosofia de um suplemento, neste caso um abono, sistemático e continuado. Mais parece um suplemento à remuneração do que propriamente o trabalho suplementar. Portanto, o trabalho suplementar é realizado pontualmente, de acordo com as necessidades do serviço e, portanto, deve ter este princípio. Depois há aqui uma série de obrigações que obrigam o trabalho suplementar. Cabimentado, registado, sempre que o trabalhador realize trabalho suplementar, o mesmo deve fazer o seu registro que está, enfim, autorizado para o efeito. Se é o sistema biométrico, é o sistema biométrico. Se eventualmente não ser sistema biométrico, pelo menos deve colocar no livro de ponto ou folhas de ponto a hora que saiu depois de realizar o trabalho suplementar. Vamos supor que tinha um horário rígido, em vez de sair às 5h30, saiu às 19h30, logo deve pôr também nas folhas de ponto ou no livro de ponto 19h30 manualmente. Portanto, estas são as regras e são as boas práticas e que obrigam as nossas inspeções a plasmar nestes documentos. Sempre que houver trabalho suplementar, não podem fugir ao registro que tenham que tenham implementado na vossa instituição. Portanto, é uma das obrigações. Porquê? Porque eu só posso aferir entre o trabalho autorizado e o trabalho realizado após o meu registro biométrico ou outro. Portanto, é a partir daí que eu vou aferir entre a autorização e o trabalho suplementar realizado. E, portanto, a assiduidade aqui, o nosso setor da assiduidade e pontualidade está sempre em sintonia, neste caso, com o serviço processador ou até com o serviço, porque o serviço de vencimentos, em regra, funciona junto dos recursos humanos. Se está separado ou não, isso depende da gestão, mas eu estou a dizer, em regra, o setor das remunerações, a área das remunerações, está junto dos recursos humanos. Se não estiver, é porque houve razões subjacentes a essa situação e que a gestão entendeu por bem colocá-lo noutro departamento. Em regra, não. Os vencimentos, o processamento de remunerações está junto ao setor dos recursos humanos e, na minha opinião, bem, porque há uma certa ligação e muita os recursos humanos com
o setor o setor das remunerações. Depois também vos queria chamar aqui a atenção do seguinte: há uma área que é analisada em sede de trabalho suplementar, em sede de remunerações, como podia ser outra, que é a chamada segregação de funções. Segregação de funções, separação de funções. Portanto, quem calcula, quem introduz no sistema de vencimentos, no software de vencimentos, não deve ser a mesma pessoa que depois vai conferir a folha. Pode ser a mesma pessoa, mas tem que ter outro colega que não teve neste circuito de intervenção para se poder analisar o que está introduzido na folha de remunerações. Porque segregação, separação, para não haver aqui, ou seja, neste ciclo deve existir vários intervenientes. Tudo isto está estudado e já estou a ver porquê. E, portanto, o princípio da segregação de funções é importantíssimo. Eu não posso calcular, não posso introduzir, não posso verificar a folha sem qualquer outro colega ou qualquer outra chefia ou dirigente. E é assim que está plasmado nas boas práticas e, portanto, é assim que é analisado em qualquer inspeção ou auditoria também este princípio. Já agora, também dizemos o seguinte, outros suplementos, falando aqui um pouco também de ajudas de custo, outra área importantíssima e que, eu diria, não há nenhum colega que não tenha no fim de cada mês, depende da dimensão da instituição, depende das funções, a área das ajudas de custo, neste caso concreto em território nacional. Bom, porquê? Porque desde o momento em que o trabalhador se ausenta em serviço, é evidente que tem todo o direito de receber a ajuda de custo, desde que tenha alguns requisitos que estão plasmados no Decreto-Lei 106, que era no Nacional. Estou-me a referir aqui, muito sumariamente, ao seguinte: eu tenho direito à ajuda de custo diário se estiver para além do meu domicílio mais de 20 quilómetros. Se for por vários dias, ou seja, se estiver para além do meu domicílio mais de 50 quilómetros. E depois tem aqui um fracionamento em termos de horários. 13 e 14 tem um valor, 20 e 21 tem outro valor, alojamento tem outro valor, enfim, é um tema bastante trabalhoso também, mas que obriga aqui uma série de pormenores no que toca às ajudas de custo em território nacional. E dizemos também que a ajuda de custo neste diploma 106, para além destes horários, tem outra situação sobre o subsídio de refeição. Desconta ou não desconta o subsídio de refeição? Sim, se implicar com a hora de almoço entre as 3 e as 14, se nós recebemos subsídio de refeição, nos termos do artigo 37, por exemplo, deste diploma, diz lá objetivamente que eu tenho que retirar o subsídio de refeição. Mas gostava de chamar a atenção, muitas das vezes é mal analisado. A ajuda de custo é só para fazer face ao almoço, ao jantar e ao alojamento, nada mais. Ajuda de custo é só para fazer face ao almoço, jantar e alojamento. Portanto, todas as outras despesas estão fora da terminologia da ajuda de custo. Temos os transportes, podemos ter inscrições no congresso, etc, etc. A ajuda de custo posso ter só a do almoço, posso ter só a do jantar, depende das regras e dos requisitos e das situações dessa deslocação do trabalhador. Agora, o trabalhador, objetivamente, tem direito a receber ajudas de custo para fazer face ao almoço ou ao jantar. Claro que depois há aqui uma série de pormenores. Se o trabalhador se desloca em serviço, como sempre, e até tem a oferta de um almoço, é evidente, pela organização setora, estou-me aqui a lembrar, por exemplo, deste exemplo, é evidente que o trabalhador não deve, não pode receber a ajuda de custo. Não pode receber a ajuda de custo para fazer face ao almoço, quando objetivamente já tem o almoço oferecido pela organização ou pela entidade receptora. Portanto, mais uma vez, repito, a ajuda de custo é para fazer face ao almoço. Numa situação destas, que tinha o almoço oferecido, vamos supor, aqui que vinham à CEGO, e vinha informação presencial e oferecíamos o almoço. Claro que vocês tinham que dizer no programazinho, devia lá estar, a oferta de almoço, logo não iam receber o quê? Não iam receber a ajuda de custo para o almoço, porque já tinham oferecido por esta instituição. Mas mais, ainda tinham que descontar o subsídio de refeição que recebem junto ao vosso vencimento. Eu não posso ter 2 abonos com a mesma natureza ou espécie para este efeito. Ou seja, se eu tive oferecido
logo, o almoço oferecido, logo não posso também receber a respectiva ajuda de custo. Portanto, há de facto aqui algumas regras muito apertadas, em termos de despesa pública, como é óbvio, relativamente às ajudas de custo. Há aqui um pormenor que saiu também este ano, que para o alojamento, digo bem, que posso ficar, eu tenho 25% para o almoço, 25% para o jantar e depois tenho mais 50% da minha ajuda de custo para o alojamento. Ou, no caso do alojamento, não recebo os 50%, mas recebo o quê? Recebo o valor até 85 euros, um valor até 85 euros em estabelecimentos hoteleiros só. Deixou de existir para este efeito a questão das 3 estrelas. Portanto, estou a ver que há uma série de pormenores muito trabalhoso e que às vezes escapa, é mesmo assim, a qualquer trabalhador que está a calcular ou a gerir esta matéria. Mas isto em termos de ajudas de custo em território nacional, podíamos dizer aqui mais 2 ou 3 situações, mas fundamentalmente tem a ver com isto. Depois temos também a política dos transportes. Quais são as prioridades? São os transportes públicos? São as viaturas de serviço? É autorizada a viatura particular? Sim. Quais são os valores que pagam? Lá está. É precisamente naquela portaria que eu referi inicialmente, a 1553C, que lá vai a 0,40 ao quilómetro, ou 0,12 carreiras assistidas ao serviço público, etc, etc. Tem que ser o dirigente a determinar qual é o tipo de transporte que o trabalhador se desloca para o evento, seja para de onde for. E ainda há aqui outra situação, pode existir muito bem que o dirigente autorize o valor equivalente, ou seja, qual é o valor de comboio do Porto para Lisboa, por exemplo. Olha, é 30 euros, ok, então autoriza a viatura, mas eu pago-lhe um valor equivalente. O valor equivalente traz o comprovativo dessa despesa e paga-lhe o valor equivalente, pagaria só 30 euros, estou a dar um mero exemplo, se fosse o caso. Portanto, há aqui uma panóplia de gestão em termos de transporte. Se paga portagens, se não paga portagens, se paga estacionamentos ou não, se paga táxis, etc, etc. E quando falo aqui em táxis, estou a falar, por exemplo, do evento para o hotel, do hotel para o evento, todos esse tipo de despesas podem muito bem ser pagas ou não, de acordo com algumas orientações internas e à luz do diploma, também deste diploma, que vem plasmado no artigo 20º e seguintes, relativamente à política de transportes. Claro está, sei que já estou a pensar muitos colegas, não, a prioridade é as viaturas de serviço. Claro que é a viatura de serviço, mas pode-se pôr a questão, e se não houver viaturas do serviço suficiente, como é que o trabalhador se desloca? Depois há aqui uma série de situações que podem perfeitamente estar enquadradas no dispositivo legal e sustenta qualquer decisão do dirigente para esse efeito. Da ajuda de custo em território nacional, que estava aqui a acabar de falar, mas estávamos aqui a dizer, ok? Estava aqui a ver se isto. Outros abonos ou suplementos. Eu coloquei aqui também outros abonos ou suplementos, estava aqui a ver um bocadinho para trás. Existem vários suplementos, e eu referi aqui 2 ou 3, aqueles mais transversais. Olha, penosidade e insalubridade. Foi uma grande. Enfim, houve aqui algumas questões que se colocaram na altura: quem é que era abrangido, quem é que não era. Eu diria o seguinte: hoje é uma prática pagar este suplemento, está muito bem determinado os requisitos para este efeito, mas há aqui um princípio básico. Para se, numa instituição, para quando se fala em penosidade e insalubridade, tem que haver aqui uma informação com o despacho superior, no sentido de determinar qual é o montante diário a pagar. Baixo, médio ou alto, enfim, é de acordo com o grau de risco, etc. Normalmente é elaborada esta informação com um técnico dos recursos humanos e com a saúde, higiene e segurança do trabalho, com o técnico desta área também, para poder avaliar esta situação. E, portanto, depois é pacífico, mas lá está, tendo sempre como base o seguinte: só recebe nos dias que efetivamente esteve a trabalhar para este efeito. Ou seja, se eu tenho qualquer falta, qualquer impedimento, o trabalhador não pode receber esse dia de suplemento. Portanto, isto é um princípio que permanece até aos nossos dias e qualquer suplemento os últimos que têm saído,
todos eles têm esta mesma filosofia. Estou-me a lembrar de outro, por exemplo, despesas de suplemento por funções de secretariado que existem, como sabem, os dirigentes têm, alguns, ou primeiro lugar, têm direito ao suplemento de secretariado, que também vem na portaria cerca de 116 euros, mas há aqui um pequeno pormenor. Quem estiver a receber este suplemento não deve, ou melhor, eu diria, não pode receber trabalho suplementar, porque no fundo a ótica, a filosofia deste suplemento é por disponibilidade de tempo. Um tal, se recebe o suplemento, não pode receber trabalho suplementar. Quer receber trabalho suplementar, abdica do suplemento. Não tem este suplemento por funções de secretariado, como se diz. E agora também dizemos aqui outro suplemento que também se usa muito, que é o suplemento de despesas de representação aos nossos dirigentes. Como sabem, há um diploma que estabelece desde o diretor-geral ao equiparado, subdiretor-geral ao equiparado, diretor de serviço ao equiparado, chefe de divisão ao equiparado, e para aqui. Estes são a nossa classe de dirigentes nas administrações públicas. Como tal, há um valor que está referenciado para estes nossos dirigentes quando no exercício de funções, o chamado despesas de representação. E eu até chamava aqui o seguinte: estas despesas de representação, na altura, a designação não foi muito feliz, porque quando falamos em despesas de representação, há muitos colegas que às vezes questionam, despesas de representação é o dirigente máximo ir almoçar ou ir jantar e, portanto, esse suplemento é para esse efeito. Não, nada disso. Não tem rigorosamente nada a ver. Uma coisa é o suplemento que foi determinada em 1999, que foi para fazer uma diferenciação entre alguns subordinados e os havia dirigentes. Eu dou um exemplo. Havia dirigentes, por exemplo, o chefe de divisão, que se tivesse um técnico superior no topo da carreira, recebia mais que o próprio chefe de divisão. E o governo, ao bem, quis fazer esta diferenciação. Fez esta diferenciação e então criou este suplemento que só diz que é pago em 12 meses e a todos os dirigentes que eu acabei de referir. Eu, quando digo que não foram muito felizes na designação, porque podem ser levados a erro de que esse suplemento é para fazer face a almoços e jantares que eventualmente o dirigente máximo ou o órgão colegial tenha convidado e oferece o almoço a esses convidados. Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra, ok? Portanto, já deu vários problemas, mas hoje é pacífico esta análise que eu vos acabei de dizer. Portanto, claro que este abono, esta despesa, melhor dizendo, das despesas de representação, normalmente vai para a financeira, vai mais para a contabilidade, mas o único impacto que tem nas remunerações é só um, é indicar aos recursos humanos, aos vencimentos, o desconto do subsídio de refeição. Mais uma vez, nos termos do diploma que atribui o subsídio de refeição, não posso ter dois abonos para a mesma natureza ou espécie. Logo, se eu tive um almoço oferecido, neste caso, tiver representação, não posso ter o abono do subsídio de refeição ao mesmo tempo. Portanto, também o diploma de subsídio de refeição nos diz que devo, de facto, descontar, porque vem lá muito bem plasmado a questão de não posso ter dois abonos com a mesma natureza ou espécie. E é com este princípio que retira o subsídio de refeição. É evidente que se for almoço, se for jantar, como não recebo subsídio de jantar, logo não desconta, como é óbvio. Mas, portanto, queria-vos chamar a atenção desta questão das despesas da representação. Depois de falarmos aqui também sobre as ajudas de custo internacional, acabei de falar, mas ajudas de custo ao estrangeiro. Bom, as ajudas de custo ao estrangeiro, também vem no diploma, Decreto-Lei 192, praticamente vem, é o artigo 2º, que traz quase tudo, não traz tudo, mas traz quase tudo. E o diploma ao estrangeiro das ajudas de custo é por dia e também é pelo nível remuneratório. Até ao 9 é um valor, nível remuneratório de 9 a 18 é outro, superior a 18 é outro. Portanto, também vem na portaria 1553 a C e a D, aonde vem plasmado esta matéria. O que é que eu quero referir relativamente ao artigo 2º? O trabalhador, de uma forma, enfim, sintética, tem direito à ajuda de custo ao estrangeiro de duas formas, em termos de montantes.
ou vai a 100%, ou seja, recebe 100% da sua ajuda de custo, e o trabalhador recebe por 100% e a instituição paga o quê? Paga o alojamento só. E o trabalhador dorme aonde quiser. Ou vai a 70% da sua ajuda de custo. E então, falando de uma linguagem simples, o que é que a instituição paga? Paga a viagem, como sempre, e paga-lhe o hotel. E o trabalhador ainda recebe 70% dessa ajuda de custo. Bom, mas depois o próprio artigo também diz, sempre que o trabalhador tiver uma refeição oferecida, retira 30% por cada refeição, nunca podendo receber menos de 20%. Significa isto o quê? Significa que se um trabalhador optou por ir a 100%, ou seja, recebe a sua ajuda de custo pela sua totalidade, e agora vou dar um exemplo. Teve a oferta do almoço e teve a oferta do jantar pela organização que o convidou. Então, se tem que tirar 30% por cada uma, 100 menos 30 dá 70, 70 menos 30 dá 40. Naquele dia, recebia o trabalhador quanto de ajuda de custo? 40%. Ok. Se o trabalhador optou por ir a 70, que é a questão da viagem, pago pelo serviço, e o hotel. Aí então o trabalhador teve duas refeições oferecidas nesse dia, tem que tirar 30% por cada uma, nunca recebendo menos de 20. Então significa o quê? 70 menos 30 do almoço, estava 40. 40 menos 30 daria 10. Como não pode receber menos de 20, daquele dia recebia 20%, certo? Portanto, isto são algumas regras que vêm no artigo 2º, praticamente o artigo mais importante, mas tem de facto, entre muitas regras, estas são aquelas que às vezes criam algumas dúvidas. Mas é por dia, ou estrangeiro, a ajuda de custo é por dia, e não há fronteiras de horários. Não há cá 12, 13, 14, 20 ou 21, não. É por dia a ajuda de custo. Depois tem aqui também uma questão que nunca foi resolvida, que é a questão do subsídio de refeição. Enquanto que nas ajudas de custo em território nacional está expresso que deve retirar o subsídio de refeição, no artigo 37, no caso do estrangeiro, nada diz relativamente se retira ou não. Bom, as entidades competentes para este efeito nunca se quiseram pronunciar sobre o efeito, podiam ter feito, mas eu aconselho, a não ser que tenham outra indicação, que retirem o subsídio de refeição no caso do estrangeiro. E porquê? Porque o subsídio de refeição, conforme irei falar ainda também dá mais dos outros anos, diz objetivamente no artigo 6º, 5º ou 6º, que eu não posso ter dois abonos com a mesma natureza ou espécie. E então estou na presença de quê? Pelo vazio da norma da 192 ao estrangeiro, que nada diz, até eu agarro esta norma do subsídio de refeição, e é tão simples quanto isto. Retiro o subsídio de refeição, de acordo com o artigo 5 ou 6 do Decreto-Lei 57b, que atribui o subsídio de refeição a todos nós. Pronto, é tão simples quanto isto. Embora eu às vezes encontre alguns serviços que não o fazem, porque têm algumas outras orientações, mas a maioria absoluta dos serviços públicos, que eu conheço, e bem, na minha opinião, devem proceder desta forma. Se não estiverem confortáveis com esta decisão, bom, devem sempre pedir às entidades que têm competência para o efeito de responder sobre esta matéria. A Central para a GAEP, a Saúde também para a Secretaria-Geral, assim como o Ministério da Educação, que tem um serviço específico para esse efeito. No caso das autarquias locais, da administração local, há a respectiva CCDR, que são 5, como sabem, portanto, devem pedir o esclarecimento. O esclarecimento, o parecer que vier, sancionado pelo dirigente máximo, devem, se concordarem, claro, devem proceder em conformidade. Embora eu gostasse de chamar a atenção do seguinte, quer a DGAEP, quer as CCDRs, quando emitem estes pareceres não são vinculativos. Portanto, atenção, não sendo vinculativos, mas são orientações para os serviços públicos que processam as remunerações aos seus trabalhadores. Portanto, como vê, as ajudas de custo, que é uma matéria, que é uma ação de formação, que penso que segue ao que vai ter, assim como tem o trabalho suplementar, assim como tem o processamento de remunerações, irá ter, enfim, com um maior detalhe. Eu costumo brincar um pouco também com isto, dizem, bem, querem vir à especialidade, então depois, quando vierem à ação,
desde impressos, requisitos, cálculos, normas legais com efeito, etc., etc., tudo isso será identificado e esclarecido quando falarmos sobre este tema. Portanto, ajudas de custo ao estrangeiro, como tinha acabado de falar, passa sobretudo entre muitos requisitos, ou alguns requisitos, passa sobretudo por estas normas que eu acabei de vos referir. Um tema também que é recorrente e que tinha havido alguns problemas e que eu diria, qual é o serviço público que não tem, abono para falhas? Bom, o abono para falhas é um diploma que veio em 2009, portaria, um despacho conjunto, mas que tem aqui duas ou três nuances, o abono para falha. Mais uma vez, estamos na presença de um abono que só tem direito quando o trabalhador está em exercício pleno de funções. Portanto, o trabalhador, sob qualquer ausência, férias, faltas ou licenças, não tem direito a receber os 3,98 € por dia, que é o que dá, tendo em conta que o valor total, máximo do abono para falhas é 86,29, como está na portaria 1553. Agora, quantos trabalhadores é que podem receber abonos para falhas? Todos aqueles, de acordo com esse espaço conjunto, manuseiam ou tenham à sua guarda valores numerários, notas ou moedas, como se costuma dizer na nossa gíria linguística financeira. Portanto, sim senhor, qual é o efeito, qual é o objetivo do abono para falhas? Como o próprio nome diz, é para fazer face a algum erro ou algum lapso que eventualmente possa ocorrer face a estas funções. Bom, e perante isto não há assim muito mais a dizer. A única coisa que há é o seguinte: no início, quando o trabalhador está a exercer essas funções, deve obter um despacho, no sentido de receber este abono, devem mencionar, na minha opinião, nessa informação, nas suas faltas ou impedimentos, é substituído pelo assistente técnico, por uma razão muito simples. É quando esse trabalhador for substituído, já está legítimo. É só isto que gostaria de dizer. Agora, nunca só por si, o abono para falhas é 86,29, 86,29, logo vai receber a sua totalidade. Não, é por dia que o trabalhador exerce estas funções. E se isto assim for feito, penso que não haverá problema algum relativamente ao abono com estas características. Abono para falhas que tem criado alguns constrangimentos, tem criado algumas dificuldades de análise. Há aqui também uma questão, um abono para falhas, que tem a ver com o IRS. Bom, o IRS, como sabem, de acordo com o código do IRS, artigo 2º, diz objetivamente qual é a parte que entra para efeitos de IRS. E aqui também é importante. Portanto, não é a sua totalidade, não é a sua totalidade, mas é em parte, entra para, para efeitos de IRS. Portanto, tem a ver com a remuneração média mensal, e que é uma fórmula que vem também no diploma, no Decreto-Lei 4, como é que se deve calcular, e é só uma parte que está sujeita à IRS e Segurança Social, e a outra parte não. Portanto, nos sistemas de vencimentos, muitas vezes o que é detectado é o seguinte, é que vai, por exemplo, vai tudo não tributado, e claro que é um erro, não é? Portanto, qualquer desconto obrigatório, como o próprio nome diz, é obrigatório o seu desconto e não há qualquer outra situação de não o fazerem. Portanto, em termos de IRS, há de facto aqui uma nuance, há uma fórmula própria de acordo com o código do IRS para cálculo com estas características que eu vos acabei de referir. E temos que atender, como é óbvio, porque o artigo 2º é muito claro relativamente e especifica muito bem o abono para falhas, em que medida é que deve ser tributado e em que parte. E já agora, também, não só em sede de IRS, essa parte também é tributada em sede de IRS e tributada em termos de segurança social, conforme o próprio nome, conforme o próprio código diz. Já agora, subsídio de refeição. Bom, o subsídio de refeição, um abono tão simples quanto este, tem aqui de facto algumas nuances. Eu diria que o subsídio de refeição é de acordo com o decreto-lei, eu peço desculpa, mas não é o decreto-lei 106, aquilo, esta coisa do copy-paste, mas é o decreto-lei 57 de 84.
57 de 84, que é o diploma que criou o subsídio de refeição. E entravam os requisitos. Eu gostava de referir aqui 2 ou 3 notas relativamente ao subsídio de refeição. Primeiro, quando é que se desconta subsídio de refeição? Bom, qualquer falta ou impedimento ao serviço, eu tenho que descontar o subsídio de refeição. Mas, sempre que eu não cumprir 3 horas e meia diárias, que é metade do horário normal de trabalho, como sabem, o horário normal de trabalho são 7 horas por dia, de acordo com o Código da Lei 35, para trabalho por tempo determinado, indeterminado, etc. Portanto, 7 horas por dia, 5 dias por semana, 35 por semana. Se tiver o abrigo do Código do Trabalho, são 5 dias, 8 horas por dia, 40 horas por semana. Bom, eu até costumo dizer 7/8. Portanto, sempre que eu não trabalhar metade do dia normal de trabalho, ou seja, 3 horas e meia, eu sou obrigado a descontar o subsídio de refeição ao trabalhador. Seja por compensação de tempo de trabalho suplementar, seja porque hoje me apeteceu tirar meio-dia por conta do período de férias. Ora bem, a outra parte do dia, no caso desta falta, se eu não cumprir 3 horas e meia, tenho que retirar o subsídio de refeição. E houve uma alteração em 2000 que diz que quem não observar este requisito, eu tenho que descontar este subsídio. Portanto, praticamente é aqui que incide o desconto, ter a maior atenção no desconto do subsídio de refeição. E se for a falar aonde é que se desconta o subsídio de refeição, eu tenho uma panóplia de situações em que desconta. Trabalhador estudante, a licença de maternidade e paternidade, sempre que eu falte mais do que 3 horas e meia por dia, até posso ter, às vezes somos questionados para o seguinte, mas eu até tive o dia justificado, está bem, vamos agora esquecer as razões, tenho o dia justificado, a minha falta está justificada, pois é, mas se eventualmente eu não trabalhei nesse dia 3 horas e meia no mínimo, como o horário é 7, eu não posso receber. Uma coisa é a justificação, outra coisa é a presença no meu serviço. Desde que eu não partilhe este princípio, não devo ter direito ao subsídio de refeição. Portanto, eu digo que quase tudo se desconta o subsídio de refeição. Uma situação que não se desconta, mesmo não estando a trabalhar, que vocês conhecem muito bem, que é o caso acidentes em serviço. Até costumamos dizer, recebe tudo até o subsídio de refeição. Mas isso, há um diploma específico que também estipula essas situações. Portanto, o subsídio de refeição, mais uma vez, também diz no seu artigo 6º, aquele princípio que eu citei há pouco, não posso ter 2 abonos com a mesma natureza ou espécie para o mesmo efeito. Portanto, se eu tive qualquer suplemento, qualquer abono para compensar a refeição, logo eu tenho que retirar o meu subsídio de refeição, que recebo junto ao meu vencimento por todos os dias úteis trabalhados. Ok? Portanto, subsídio de refeição tem esta particularidade e temos que ter muita atenção relativamente a isto. Já agora, também dizer-vos o seguinte, que há bocadinho falei do trabalho suplementar e agora lembrei-me desta situação, sempre que um trabalhador trabalha ao domingo como trabalho suplementar, faça trabalho suplementar ao domingo, tem direito a um dia de gozo, de a gozar no dia útil, nos 3 dias úteis seguintes. Portanto, isto vem no Código do Trabalho, artigo 226 ao 29, vem muito expresso. Sempre que um trabalhador trabalhar ao domingo um trabalho suplementar, tem direito ao descanso de um dia nos 3 dias úteis seguintes. Claro que eu agora lembrei-me desta norma porque quando goza, trabalhou ao domingo, usou à segunda até só à quarta, o que é que significa? Tem que lhe retirar o subsídio de refeição. É tão simples também quanto isto, não é? Porque falta um dia útil e, por conseguinte, de acordo com o princípio que eu citei há pouco, não trabalhou pelo menos 3 horas e meia, logo retira o subsídio de refeição. Depois dizer-vos o seguinte, também, artigo 32, fundos de maneio. Bom, fundos de maneio, queríamos deixar aqui 2 ou 3 notas. O fundo de maneio é criado ao abrigo do artigo 32 daquele diploma e diz que é para fazer face ao quê? Despesas urgentes e inadiáveis de pouco montante. Primeira nota, pouco montante não está definido em lado nenhum, devem-no definir internamente, numa informação, no regulamento, que é obrigatório para o fundo de maneio, qual é o valor que consideram como o valor de pequeno montante. Primeira nota. Segundo, os fundos de maneio são constituídos
em janeiro, reconstituídos mensalmente e liquidados no fim do ano, liquidados de acordo com o prazo que vem no Decreto-Lei de Execução Orçamental. Normalmente é por volta do dia 8, dia 10, este ano acho que dia 10 vem no Decreto-Lei de Execução Orçamental. Este ano não permite o seguinte, no caso concreto do Fundos de Maneio de 2024 para 2025, podiam liquidá-lo até ao dia 10 de janeiro. Embora eu aqui haja uma questão técnica que eu gostava de vos referir, que é, se puderem, não deixem cair no ano seguinte, façam essa liquidação no fim do ano, em dezembro. Porquê? Porque fazendo no fim do ano, ela passa por uma reposição abatida e, sendo abatida, entra nas vossas rúbricas e ainda podem reutilizar. Se passa para o ano seguinte, é não abatida, entra com uma receita, mas não podem reutilizar. É uma questão técnica em termos de guias de reposição. Podem não fazer, mas tem de facto esta gestão orçamental que devem ter em linha de conta. Isto para vos dizer relativamente ao fundo de maneio. Portanto, despesas urgentes inadiáveis, deve ser, o fundo de maneio é mensal. Quantos fundos de maneio é que podem existir? Todos aqueles que o dirigente máximo assim o entender. E mais, o que é que entra nos fundos de maneio? Que tipo de despesas entra no fundo de maneio? Bom, devem atender sempre a este princípio. Despesas urgentes inadiáveis. Eu costumo até dizer tudo e nada. Se eu tiver a possibilidade de adquirir compras ou outro tipo de bens que não possam ser adquiridos através do sistema tradicional, muito bem. Se eu tiver a possibilidade de adquirir esses bens pelo sistema tradicional, por que razão é que eu vou inflacionar, no sentido de ter muitas despesas por conta de fundo de maneio? Não o devo fazer, porque devo atender sempre urgente e inadiável. Eu dou, entre vários exemplos, só aqui um pequenino exemplo transversal. Se eu tiver no fim do dia, faltou-me um tinteiro, estava a fazer um parecer para o dirigente e faltou-me um tinteiro. O que é que vou fazer? Vão à papelaria e compram um tinteiro. Não vão comprar 4 ou 5 tinteiros. No dia seguinte vão economar com previsivamente e abastecem lá a secretária com 1 ou 2 para alguma falta que futuramente possa ocorrer. É este princípio que tem que se ter. Muitas das vezes dizem assim, eu compro águas, mas comprar águas para o fundo de maneio, sim, pode comprar, mas por que razão é que eu estou a inflacionar um montante de pagamentos por conta do fundo de maneio, quando eu posso fazer uma aquisição para o meu aprisionamento ao economado pela via normal, tradicional, e vou dando as águas ao setor que está superiormente estabelecido. E escolho estar ali a comprar todos os meses subsídios águas. Já agora estava aqui a ocorrer uma situação que não é pelo fundo de maneio, é evidente, mas só para vocês verem o rigor da despesa pública também. Por favor, não, estamos a chegar ao Natal, em termos de despesa pública, os serviços públicos não têm suporte legal para pagar, é pena, para pagar o jantar de Natal aos seus trabalhadores, porque a legislação não permite. Portanto, vocês podem perguntar, então, mas há alguns que o fazem, que até depois, mas com certeza, paga cada um o seu jantar. Não há suporte legal para pagar o jantar de Natal aos trabalhadores. Há outras situações que se podem fazer, não esta. Portanto, eu estou-vos a dizer isto porque conheço recentemente, não vos vou dizer a inspeção ou alguma entidade inspectiva que analisou recentemente alguns e vai obrigar o dirigente que autorizou a repor, e bem, essas situações. Porquê? Porque não há suporte legal para esse efeito. Portanto, agora como estamos numa quadra natalícia, veio a propósito este reparo, mas esta nota que eu gostava de vos referir. Portanto, urgentes e inadiáveis, o que é que pode entrar, não pode entrar? Pode entrar muita coisa, mas devem atender sempre a este princípio. Despesas urgentes e inadiáveis. E é dentro disto que tudo deve ser analisado. Depois dizer-vos ainda o seguinte, sistema de controle interno. Bom, o sistema de controle interno é analisado em qualquer serviço público. E bem, no fundo, o que isto significa que é o serviço estar munido dos diplomas legais, dos normativos legais e adaptar à sua instituição através da regulamentação. Essa regulamentação passa ou por a forma de regulamento, ou pela forma de despacho, ou pela forma da ordem de serviço.
etc, etc, etc. Uma circular, é o que for prático. Agora vamos aqui dar 3 ou 4 exemplos. No caso concreto do fundo de maneio, nada vem na lei a dizer que é obrigatório um regulamento, pois. Mas qualquer inspeção ou auditoria que seja efetuada aos vossos serviços, quando analisa o fundo de maneio, como boa prática, é aconselhável que tenham um regulamento para a gestão do fundo de maneio. Um regulamento, uma coisa simples, no fundo é dizer como é que deve ser gerido o fundo de maneio. O que é que deve entrar, como é que é constituído, quantos fundos de maneios é que há, é constituído por rúbricas, etc, etc. Portanto, vai ali regular como está, quantos fundos de maneio é que há, etc, etc. Portanto, é através da forma do regulamento como uma boa prática. Depois dizemos ainda mais, os regulamentos, vocês podem criar os regulamentos que muito bem entenderem para gerir a vossa instituição, desde que o dirigente assim entenda, como é evidente, tem o poder de decidir sim ou não. Agora, há uma questão que eu gostava de vos referir. Onde é que os podem criar? Olha, há um regulamento, todos sabem, que é o regulamento chamado regulamento do horário de trabalho, é o regulamento dos tempos de serviço, e está muito bem expresso no artigo 75, 73 ou 75 da lei 35 de 2014, Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas. Portanto, devem criar regulamentos para uma boa gestão e eficiência dos diversos serviços públicos. Portanto, no caso concreto das ajudas de custo, podem também criar uma norma interna, como podiam criar sobre o trabalho suplementar. Estou-vos a dizer isto pelo seguinte: qualquer procedimento interno, e a isto chamamos sistema de controle interno, vocês devem criar as normas internas que muito bem entenderem para gerir melhor estas situações nas vossas instituições. Agora, portanto, o sistema de controle interno é analisado e é um bom procedimento quando os dirigentes se preocupam ou têm à sua responsabilidade estas áreas. E também é analisado em sede de qualquer trabalhador, qualquer dirigente que se preze e que tenha à sua responsabilidade estas áreas das remunerações, etc, etc. Sobre o sistema de controle interno, gostava de vos dizer ainda mais 2 notas. Portanto, não se esqueçam, tenham sempre presente que devem criar, sobre a forma de regulamento ou sobre a forma de ordem de serviço, uma obrigação interna para gerir melhor as vossas matérias que estão em análise, no caso concreto dos vencimentos. Isso é muito comum. Podíamos falar dos vencimentos, podíamos falar no parqueamento de automóveis, podíamos falar no encontro no aprovisionamento, no trabalho suplementar, etc. Normalmente, quando eu tenho poucos trabalhadores a exercer essa atividade, é uma coisa. Se eu tiver centenas de trabalhadores, e eu costumo dar sempre como exemplo as ajudas de custo, se eu tiver centenas de trabalhadores a praticar ajudas de custo mensalmente, eu garanto que se não tiver normas internas para gerir essa matéria, vocês não se conseguem entender. Porquê? Porque não entregam no fim de cada mês, não fazem os boletins itinerários, deixam passar ano que é errado em termos de uma boa gestão orçamental, os procedimentos a ter em linha de conta normalmente não são observados e, portanto, só se consegue com uma norma interna que passa por aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, esta é uma regra que eu diria de ouro, vocês terem em consideração este facto. Depois dizer-vos aqui ainda o seguinte, responsabilidades financeiras. Bom, não é o caso da responsabilidade de vir-vos aqui citar a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que é a Lei 98 de 97, já teve, não quero exagerar, mas está entre as 15 e as 20 alterações desde a sua criação, mas há 2 artigos que sempre que se mantêm e que são muito importantes, que é a responsabilidade financeira sancionatória e reintegratória. Quero-vos dizer que existem vários tipos de responsabilidades, mas estas 2 responsabilidades, a sancionatória e a reintegratória, devem vir sempre expressas e vêm qualquer irregularidade que eventualmente aconteça nas vossas instituições. Ou porque calculei mal e houve um pagamento indevido, ou porque não fiz os descontos obrigatórios, ou porque, enfim, ou porque fiz um pagamento indevido, seja de que natureza for, ou porque dei o adiantamento daqueles que não estão na lei. Só posso fazer adiantamentos, caso concreto, posso-vos dizer, praticamente só existe o adiantamento. Vocês conhecem algum adiantamento, subsídio de refeição, a remuneração principal, férias,
ao Natal, não existe. Mas há um adiantamento que está estipulado na lei, que é adiantamento de ajudas de custo, e sim, esse está. Portanto, eu só posso, de acordo com as normas do Tribunal de Contas, e bem, só posso fazer adiantamentos naqueles expressamente previstos na lei. E pronto. E é esta situação que eu gostava de chamar a atenção, a responsabilidade financeira e sancionatória, independentemente de outro tipo de responsabilidades. Vamos dar aqui uma pequena nota sobre este tipo de responsabilidades que abrange tudo. Qualquer pagamento indevido, lá está o artigo 59 ou 65, para além de outros, responsabilidade civil, criminal, etc, etc. Civil, disciplinar, etc. Portanto, devem atender muito, devem ter alguma atenção relativamente a estes dois tipos de responsabilidade sancionatória e reintegratória, conforme está expresso no artigo 59 e 65. Até porque, voltando aqui um bocadinho atrás à Lei 155, à responsabilidade financeira, ao RAF, regime da administração financeira do Estado, há algumas prescrições. Quando é que prescreve um pagamento indevido ao trabalhador? Está lá expresso, nesse caso concreto são 5 anos, estou-me agora a recordar, e portanto há aqui tem que haver aqui algum cuidado na análise e na elaboração, se houver, eventualmente, alguns pagamentos indevidos, porque há prazos de prescrição e não podem cair em prescrições quando houve tempo útil suficiente para pedir ao trabalhador que repusesse os valores que lhe foram indevidamente pagos. Estou-me a dar aqui um exemplo. Portanto, isso deve ter-se muita atenção relativamente a isso. Queria chamar aqui também a atenção, porque o tema é remunerações, processamento de remunerações. Dizer-nos que quem se encontra na área das remunerações deve ter muito bem presente aqui também mais 2 ou 3 notas. Até quando é que faz as alterações? Deve haver um tipo de calendário, eu sei que normalmente tem, o mais que não seja mental. Eu sei que até ao dia X, por exemplo, ao dia 5, dia 6, dia 7, eu devo aceitar todas as alterações para aquele mês. Okay? E então faço um respectivo tratamento e introduzo no software de remunerações todo o tipo de alterações. Depois há ali 3 ou 4 dias que é para verificar, para introduzir no sistema remuneratório, no software de vencimentos, todas essas alterações. Depois deve ter ali um dia ou dois para conferir a folha de remunerações. Eu sei que isto às vezes não é fácil, mas devem proceder e ter este rigor. 2 ou 3 dias para conferir a folha, ou seja, se todas aquelas alterações estão ou não plasmadas na folha de remunerações. E por conseguinte, depois ainda fico ali, à partida são 48 horas, para enviar os ficheiros para crédito em conta dos trabalhadores. Com mais dia, menos dia, o que eu vos quero demonstrar aqui é que deve haver um calendário de todos estes passos. É importante para quem está na área das remunerações. Claro que há sempre situações específicas, aparece um trabalhador já em cima do dia 15 ou dia 20, já fechou todas as alterações, mas há aqui um princípio básico. O trabalhador, e agora esquecendo todo o resto, o trabalhador tem que receber a sua remuneração porque é obrigatório. Portanto, nem que seja por folha manual. Não houve tempo, já está feito, vou transferir o vencimento, já até mandei para o banco, mas o trabalhador tem direito a receber a sua remuneração e para isso, muitas das vezes, faz folhas manuais. É pacífico. Pois outra nota sobre remunerações também. Qualquer alteração do trabalhador que tenha impacto na sua remuneração, não se esqueça que há o artigo 99, há o impressozinho, onde diz que tipo de alterações existiu que se vão refletir no vencimento. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no caso do IRS, o trabalhador tem mais um dependente, ou deixou de ter um dependente porque começou a trabalhar. Casado, não casado, X titulares. Todas essas situações devem ser expressas no documento, e há documentos obrigatórios para isso, entregues nos recursos humanos e o mesmo deve ser introduzido. É tão simples quanto isto. Introduzido no software de remunerações. E porquê? Porque quando toca ao caso do IRS, tem que se ter muita atenção, porque não vá o trabalhador no ano seguinte
os serviços quando lhe faça a declaração de rendimentos, aquilo deve estar, eu não diria minimamente, tem que estar certinho, porque senão o trabalhador pode ter uma surpresa desagradável. Deve descontar a menos, se for a mais, deve fazer um depósito forçado, vai o menos. Mas se for a menos, o trabalhador até pode estar a pensar que vai receber IRS depois do englobamento e da entrega da sua respectiva declaração e pode ter sido feito mal o cálculo e pode ter que estar a pagar à entidade tributária algum valor e, portanto, não há essa necessidade. Em termos de IRS, temos que ter este rigor técnico como todos os outros abonos. Portanto, no caso específico do IRS, há isto. Portanto, o trabalhador deve expressar. Todas as alterações devem ser expressas junto dos recursos humanos, área dos vencimentos. Depois, outra nota também relativamente aos vencimentos. As notas de abonos, ou recibos de abonos, como queiram chamar, estamos a falar da mesma coisa, não devem andar espalhadas por cima das secretárias. É matéria sigilosa e o colega do lado não tem nada que saber se eu estou a descontar a pensão de alimentos, estou uma penhora, etc, etc. Portanto, em regra, isto processa-se hoje bem, ou é enviado para o computador, e parte do princípio que o computador desse trabalhador é só ele que tem acesso, não é? Ou então, no caso, por exemplo, da administração local, estou-me a lembrar da administração local, quando temos os nossos carpinteiros, pedreiros, serralheiros, etc., vai para as oficinas, alguns têm armadilho que não têm computador todos, não é? Mas tem o seu encarregado operacional, o encarregado geral. Portanto, é normal, ou vai no envelope fechado, ou ficam depositados nos recursos humanos e o trabalhador, tendo querer, dirige-se aos recursos humanos e levanta o seu recibo, a sua nota de abonos. É assim que se deve proceder, atendendo à matéria sigilosa do recibo ou nota de abonos, como queiram chamar. Portanto, é muito importante esta situação. Assim como é importante hoje também, e nas notas de abono já se pratica isso, que é referências, algumas notas, ou no verso ou no fundo da folha, dizendo subsídio de refeição é tanto, a fórmula para o cálculo deste ou daquele de suplemento e expressar no próprio, em observações, estas situações. Ou seja, isto evita o quê? Evita muitas das vezes que os trabalhadores se dirijam todos os meses, sistematicamente, aos recursos humanos, perguntar porquê aquele cálculo, porquê é que foi assim, descontei o subsídio de refeição porquê, quanto é que é o subsídio de refeição, etc, etc. Isto alivia a carga de chamadas, de observações junto aos recursos humanos e o trabalhador fica mais esclarecido. O trabalhador também não é obrigado a saber como é que se calcula este ou aquele abono, mas deve ser minimamente informado e, portanto, esta via também é importante. Relativamente a remunerações, entre muitas das coisas que se pudesse dizer, gostava ainda de vos dizer aqui mais duas ou três coisas. O trabalho suplementar. As ajudas de custo, em regra, são pagas junto ao vencimento, a não ser que haja uma norma interna de algum serviço, por razões de gestão, sejam pagas à parte. Ou seja, sejam pagas fora do dia do vencimento. Estes abonos, ou melhor, todos os abonos, inclusivamente estes, são pagos junto ao vencimento. E porquê? Para evitar que haja problemas ou que não sejam feitos cálculos, nomeadamente do IRS. Se for tudo nas notas de abonos, o que está sujeito a IRS é chamado pelo software e é determinado. Se assim não for, a coisa pode-se complicar um pouco, porque eu tenho que, se eu pagar de um dia diferente o abono que esteja sujeito a IRS, eu tenho que ter algum cuidado se consideram ou não os valores que já foram pagos no vencimento, etc. Portanto, em regra é assim que se faz, e bem, a não ser que haja orientações diferentes, e portanto todos os abonos serão pagos desta forma. Também dizer o seguinte, qualquer acerto que seja preciso efetuar, será no mês seguinte. Estas são algumas orientações para quem está a gerir, para quem está na parte operacional, no que toca a remunerações. Depois dizer-vos também aqui duas notas já agora, porque falei há pouco de horários. Os horários, por exemplo, quem tem jornada contínua, estou-me a lembrar deste, que é transversal a todas as administrações públicas, muitas vezes somos questionados, mas é ou não é obrigatório pedir todos os anos? Nós já sabemos,
Se for porque o filho tem menos de 12 anos, já sabemos que até ao dia que fizer 12 anos. Se for autorizado superiormente, pode ter aquelas 2 horas, e pode ter jornada contínua, etc. E pode ter uma redução até 1 hora. Enfim, jornada contínua é um horário específico, mas está perfeitamente detalhado na Lei 35, não há grandes problemas. Pergunta, mas todos os anos tem que pedir? Vamos lá ver, na lei não diz, mas em termos técnicos deve-o fazer. Porquê? Porque as situações para a qual o trabalhador pediu esse tipo de horário podem, entretanto, ter sido alteradas. Ora bem, e se foram alteradas, com certeza o dirigente pode dizer, bom, então aqui com certeza já não se justifica a sua jornada contínua, porque a situação que pediu, serviu de base para a autorização desse horário, já não está, já está resolvida e não há problema e, portanto, não autoriza. E outra nota importante, quando no normativo legal vem lá dizer tem a redução até 1 hora, não é 1 hora. Em regra vai tudo para a hora, mas o dirigente pode muito bem dizer, não, não, é até 1 hora. E eu, já vi muitas vezes, eu reduzo-lhe até meia hora, 15 minutos, 20, consoante o tempo necessário para o qual a trabalhadora ou o trabalhador pediu essa redução de horário de trabalho. Portanto, ou melhor, pediu essa redução, pediu esse tipo de horário para fazer face os filhos ou o marido ou a esposa, portanto, consoante o caso, ou uma situação pontual, pode ser perfeitamente autorizado, se o dirigente assim o entender, é evidente, um tipo de horário, neste caso, a jornada contínua, como sabem, é a redução até 1 hora, o horário é seguido, tem meia hora para enfim, no fundo é para comer qualquer coisa, que é mesmo assim, mas conta como trabalho efetivo. Portanto, é tão simples quanto isto. E é só entrar às 9 ou às 10, se teve a redução até 1 hora, não são 7 horas, são 6, e o horário é tudo seguido conforme bem na nossa lei 35 de 2014. Faça isto, que eu gostaria de vos chamar, e antes de terminar, se entretanto também penso, antes de finalizar, eu deixo-vos aqui uma citação, que não é minha, tenho aqui o escritor alemão, que ninguém pode ver nem compreender nos outros o que ele próprio não tiver vivido. De facto, são matérias extremamente trabalhosas, dificultadas pelas razões, diversas razões, entre elas a panóplia de legislação que há, por isso é que estamos na presença de administrações públicas normadas, para tudo há normas, e por conseguinte é assim que tem que ser tratado e nunca se esqueçam, não podem trabalhar, não podem tratar de nenhum abono, nenhum suplemento em termos remuneratórios das administrações públicas sem ter como suporte legal um diploma, uma norma legal. Para já, não sei se era isto que eu queria finalizar, provavelmente haverá algumas questões a colocar e eu terei todo o gosto de responder. Obrigada, Dr. José Alberto. Foi um gosto tê-lo cá hoje da parte da tarde. Entretanto, vamos passar aqui e muito obrigada pelo excelente, os excelentes exemplos que deu aqui práticos para que o nosso público consiga colocar em prática. Vamos então agora dar início a um momento de resposta às questões que o nosso público foi colocando ao longo deste webinar. Para tal, convidava a minha colega Luísa Monteiro para se juntar a nós. Luísa. Olá Isabel, olá José. Olá. Olá. Temos muitas perguntas. Isso é bom, é bom. Tivemos aqui muitas perguntas, obrigada a todos os que participaram. Então eu vou começar aqui com a primeira, José, que diz o seguinte: no caso da cessação de funções dos eleitos, como ocorreu este ano, quais os abonos a processar, como proporcionais do subsídio de Natal, etc. Sim, mas antes disso queria só dar aqui uma introdução. É evidente que, por isso é que é o webinar, foi uma abordagem sintética dos temas que futuramente serão abordados em termos dos cursos de ação de formação que estão na SECOM. Portanto, eu achei que a melhor maneira de dar aqui, permite uma expressão, enfim, umas notas relativamente aos temas e suplementos mais transversais aos nossos abonos. Portanto, foi assim esse o princípio que me norteou nestes temas, nestes suplementos. Relativamente à questão
Portanto, aos nossos eleitos locais, depois os nossos eleitos locais têm que lhe fazer, penso que está a referir, quem colocou a questão, eleitos locais, não foi que falou? Foi. Foi, exatamente, exatamente. Eleitos locais. Portanto, estamos a falar da administração autárquica, como sabem, até ao dia 12 de outubro, não é bem até ao dia 12, é até ao dia em que os próximos, os outros eleitos locais tenham sido ou eleitos ou reeleitos para a legislatura seguinte, para estes 4 anos, serão pagos a parte proporcional de vencimento, subsídio de férias, subsídio de Natal, os proporcionais, os do ADES, digo bem, os proporcionais, todas essas matérias. O que é que tem mais? Tem as despesas de representação dos eleitos locais, embora seja um diploma específico, também tem esse abono, subsídio de refeição, todos esses acertos devem ser feitos proporcionalmente ao tempo prestado. Muito bem, obrigada. Então podemos passar para... Chamou a atenção, no caso dos eleitos locais, devem também há despesas de apresentação num diploma específico só para a administração local. Os valores do caso da despesa de representação também é específico para a administração local, porque há 2 normativos, um para a administração central, outro para a local. Do resto, é quase tudo igual, simplesmente com alguma tecnicidade na constituição dos gabinetes. Quando falamos aqui, eu vou só dar aqui 2 ou 3 notas, quando falamos no GAP, Gabinete de Apoio à Presidência, que pode ter o chefe de gabinete, vários adjuntos e vários secretários, tudo isso está reportado, os valores, um secretário recebe 60% do vereador em permanência, o adjunto são 70 e o 80, digo eu, e o chefe de gabinete são 90% do vencimento. Portanto, há de facto estas especificidades. Se falar no secretário ou na terminologia na administração central, o figurino muda aqui um bocadinho. Mas pronto, só quis referir aqui relativamente ao local, que há legislação específica, estatutos dos eleitos locais, abonos aos eleitos locais, mas todo o resto é igual. Já agora gostava também de dizer o seguinte: os gabinetes de apoio, ou o GAV, Gabinete de Apoio à Variação, também tem direito ao secretário, não quero chamar a atenção de que podem fazer trabalho suplementar. Desculpe, podem receber ajudas de custo. Não podem receber trabalho suplementar porque estão isentos de horário, que conseguido, não lhes é permitido fazer trabalho suplementar. Mas as ajudas de custo podem perfeitamente pôr em serviço, devidamente autorizado, previamente gabimentado e autorizado, é perfeitamente pacífico essa situação. Excelente. Muito bem. Podemos continuar, Luísa? Claro que sim. Então, próxima questão. Boa tarde. As despesas de representação também estão sujeitas a desconto em casos de férias, faltas e licenças? Essa é uma boa questão. É uma boa questão pelo seguinte: quem devia ter esclarecido essa matéria nunca se quis pronunciar, mas é atendido hoje de que a despesa de representação, que é um suplemento dado aos dirigentes, e diz o dirigente está quase sempre em serviço. E, portanto, acontece o seguinte: quando o dirigente recebe a despesa de representação, mesmo em férias, é defensável que receba. Mas se estiver de atestado médico ou internamento, aí não, aí deve descontar. Mas se estiver noutra situação, porque o dirigente pode estar em casa a fazer o parecer e, portanto, é defendido que receba. Contudo, se tivermos na administração, porque há divergência na análise desta matéria, eu aconselho, se tivermos na administração local, que peçam à sua CCDR respectiva, como sabem, há 5 no país, à sua CCDR respectiva, qual é o entendimento. Não quer dizer que tenha razão, mas se o Presidente de Câmara entender, sim senhor, eu aceito essa orientação, proceda-se em conformidade, tudo bem. Mas pode muito bem acontecer, como eu já tenho visto, que uma CCDR defende uma coisa, outra CCDR defende outra. E nós, é difícil de estarmos a opinar, como dizem os juristas, fazendo uma análise extensiva da lei, considerando isto, considerando aquilo, quem está na área é complicado. Portanto, o que deve fazer é, primeiro internamente, ao jurista do respectivo serviço, o que entende, qual é o parecer sobre esta matéria. Caso o jurista, que normalmente, e bem na minha opinião, não se quer atravessar em matéria financeira, em matéria de remunerações, sugere, em regra, que se ouça a CCDR respectiva. E bem, ou então, se estivermos na Central, a ATE. Portanto, eu penso, o procedimento relativamente a essa matéria é este. Eu
Não lhe respondo com outra pergunta, mas é quase parecido com a história do subsídio de refeição da ajuda de custo. Enquanto que na nacional vem a dizer expressamente no artigo 37 que deve descontar, no estrangeiro nada diz. E então podemos cair neste dilema. Se nada diz, logo não se retira. Já assistia uma corrente de juristas que defendiam isto. No outro diz assim, não diz, mas agarramos ao princípio que vem consagrado no diploma do subsídio de refeição, que diz, não posso ter dois abonos para a mesma natureza ou espécie, logo retiro. Portanto, nesta dúvida, eu aconselho que se peça um parecer interno ou então externamente. Porquê esta história do subsídio de refeição? Porque a DGAEP já muitas das vezes fez despachos conjuntos com a própria DGRO, também o podia fazer relativamente a este ponto. Nunca o quis fazer e depois ficamos aqui numa situação um pouco desconfortável e como quem está nesta área, seja operacional, seja a dirigir os humanos, os vencimentos, deve estar munido pelo menos de alguma orientação. Mesmo que haja uma inspeção do Tribunal de Contas ou de outra inspeção setorial, tem sempre a defesa em sede de relatório dizer assim, não, nós fizemos assim porque tivemos esta orientação. Independentemente de não concordar, mas defendam. Não é eu faço assim porque sempre fiz assim. Isso não existe. Esta norma não existe. Faço assim porque sempre fiz assim. Não, eu tenho que ter qualquer parecer, qualquer despacho a dizer proceda assim, por isto e por isto. Não sei se... Sim, acho que sim. Fui aqui um bocado mais analítico da situação, mas também faz parte. Às vezes leva-nos a estender aqui um bocadinho mais a análise. Isso. Muito. Então, passemos para a próxima pergunta, que diz assim: Boa tarde. A exemplo, vereador e chefe de unidade foram a uma reunião e solicitaram, nas ajudas de custo, faturas do restaurante onde foram jantar. Esse pagamento pode ser feito nas ajudas de custo? Diga-me só aí que foram em serviço, não está em casa, e juntaram à ajuda de custo uma fatura de... De um jantar. Não. Ok. É assim. Tudo está certo até bater nessa fatura. Permita-me a expressão, bater nessa fatura. É assim. Quando o trabalhador, e neste caso inclui os trabalhadores do GAP, Gabinete de Apoio à Presidência, ou os vereadores, ou o próprio Presidente de Câmara, quando está em serviço, deslocou-se em serviço, tem direito à ajuda de custo. A ajuda de custo é para fazer face ao almoço ou ao jantar. Agora, o que me está a querer dizer é que há uma norma que vem das ajudas de custo nacionais e no estrangeiro a dizer que casos excepcionais de representação. E casos excepcionais de representação é pago contra a fatura e não recebe a ajuda de custo. Bom, mas isso tem que nos mandar ler, convém ler a resolução do Conselho de Ministros que há sobre essa matéria, que praticamente só pode ir em representação, ou seja, não recebo ajudas, mas recebo a fatura, os gabinetes ministeriais. Isto reduz-se praticamente aos gabinetes ministeriais. A resolução do Conselho de Ministros de 2009, que diz objetivamente quem é que está em casos excepcionais de representação. Tirando isso, por isso é que se tem as ajudas de custo, não deve existir, eu digo, não deve existir faturas em vez das ajudas de custo. Não sei se eu respondi à questão. Penso que sim. Sim, realmente. Sim. Então, próxima questão. Nas jornadas contínuas, o pagamento das horas extraordinárias ocorre após jornada de 6 horas diárias ou após 7 horas. Se for após as 6 horas de trabalho, qual o fundamento legal? Olha, é uma boa questão também. Várias vezes falada e debatida entre as pessoas que estudam estas matérias. Vamos lá ver. Eu estou a dizer isto, mas de facto o legislador, quando criou alguns normativos legais, não foi suficientemente explícito. A norma, muitas das vezes, precisa de alguma clarificação, como dizem os juristas. Isto para lhe dizer o quê? Há quem considera, a maioria, e eu também considero, o horário normal de trabalho são as 7 horas e não as 8. Ora, se o horário normal de trabalho são as 7 horas, nesse caso que me está a colocar, se tem a jornada contínua, penso que o caso tem a redução até 1 hora, só posso pagar trabalho suplementar a partir do horário normal de trabalho. Quais são as 7 horas? Só depois de cumprir as 7 é que faz trabalho suplementar. Porquê? Então quer dizer, eu tenho um colega que tem a jornada contínua, tem uma redução até 1 hora, ou seja, vamos supor que saía às 4h30, só tem 1 hora,
Portanto, saía às 4h30. O colega da secretária do lado tinha um horário normal, saía às 5h30. Então eu ia pôr um colega a partir das 4h30 fazer trabalho suplementar. E o outro só a partir das 5h30. Aonde é que está a equidade desta decisão? Não existe. Portanto, agora, embora eu saiba que há alguns teóricos que defendem que o horário normal de trabalho, normal, enfim, estrito senso aqui reduzido, o horário normal, todos os dias, é a redução de 1 hora. Mas eu pergunto, mas esse é o dito horário normal? Não, o horário normal são 7 e não 6 horas. Portanto, cuidado com essa situação, porque eu posso cair numa situação de pagar 1 hora indevida. Agora deixem-me dizer também o seguinte sobre isso. Já disse duas, aqui há alguma desconvergência, vamos lá, há alguma divergência relativamente à sua análise. Alguns dirigentes, não são muitos, alguns dirigentes fazem o seguinte: têm a jornada contínua, saem, vão fazer para a qual pediram a jornada contínua, não interessa, e depois das 5h30, 6 horas, vêm fazer trabalho suplementar. Não sei se me estou a fazer entender. É uma situação que cai totalmente diferente daquela que dissemos anteriormente. Mas isto já são os contornos aqui ao normativo legal e que pode não implicar numa ilegalidade. Agora, eu pergunto, e agora ainda a minha primeira observação devia ser esta: quem tem jornada contínua deve fazer trabalho suplementar? Não. Por isso é que tem jornada contínua, para algumas razões. Logo está excluído de realizar trabalho suplementar. E quem são? Quem tem jornada contínua, quem tem isenção de horário, trabalhadores estantes, e outras situações, ou situações pontuais, não devem realizar trabalho suplementar. Enfim, com esta pequena abordagem aqui, de acordo com a pergunta, penso que clarifiquei e fui um bocadinho mais além. Não sei se... Sim, sem dúvida. Sim, acredito que sim. Então, pergunta-nos a Carla Venâncio. No regime convergente, os funcionários, quando vão às juntas médicas, recebem as despesas de deslocação. A questão aqui é, devem ser pagos apenas as despesas com transportes públicos ou também devem pagar-se as despesas de táxi? Vamos lá ver uma coisa. As juntas médicas, isso parte muito da decisão do dirigente. Se me pergunta a mim, qual é o melhor transporte para o trabalhador ir à junta médica? Qual é a política da instituição? É transportes públicos? Sim, senhor, só deve pagar transportes públicos. Agora, se o dirigente entende, o dirigente tem o poder discricionário de muitas vezes decidir uma coisa ou outra. Portanto, e o dirigente tem poder para essa decisão. Não está em causa, por isso é que é o dirigente, não é? Eu aqui que eu falo no dirigente, estou no dirigente que tem competência própria para o efeito. Portanto, não me repugnava nada, não me, enfim, ficava, enfim, com uma situação de não poder, vamos lá, de eventualmente pagar o táxi de uma ida à junta médica. Agora, se a política da gestão, não, nós táxis só em casos extremos. Tem transportes públicos para ir à junta médica, logo eu autorizo-lhe o valor do transporte público ou reembolso o valor equivalente. É perfeitamente, aceitável uma ou outra decisão. Depende muito, porque o poder discricionário do dirigente assim lhe permite decidir de uma forma ou de outra. As duas têm suporte legal, se assim for justificado. Autorizo-lhe o táxi. Suponha que vai à junta médica e tem dificuldades motoras ou uma situação qualquer. É evidente que o dirigente deve ter bom senso e dizer, não, cria uma série de dificuldades, portanto é legítimo, é aceitável que lhe pague o táxi da sua deslocação. Depois também há outro parâmetro que devia haver, mas é que são 5 quilómetros, são 500, são 50, então com certeza é preferível eu disponibilizar uma viatura do serviço e levo ao trabalhador e vai buscar ao trabalhador, ou seja, tem uma panóplia de decisão relativamente a transportes. Não sei se penso que esclareci desta forma. Sim, uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso, uma questão de bom senso. Muito bem. Então, próxima questão. A regra de pagar os suplementos apenas a quem tem prestação efetiva de trabalho também se aplica nos casos de campanha eleitoral e acidente em serviço? Dos suplementos, bem, vamos lá ver se está em acidente em serviço.
paga tudo, até os suplementos. Costumamos dizer, é das poucas situações, quem está em acidente de serviço, classificado como acidente em serviço, recebe tudo até o subsídio de refeição. Mas isso tem um diploma, agora se a memória não me falha, o 553, se eu não estou em erro, um diploma específico para os acidentes em serviço, em que diz objetivamente isto. Pago táxi, pago subsídio de refeição, pago medicamentos, pago tratamentos de diversa ordem, etc. E tem que ser reavaliado de vez em quando. Portanto, em termos de acidente em serviço, o suplemento, não tenho dúvidas, é como se estivesse no trabalho efetivo. Outras situações, não estou agora a ver, mas queria chamar a atenção do seguinte: qualquer suplemento que eu receba ou que tenha que pagar, não levem esta análise. Se eu pago aquele suplemento assim, logo este tenho que pagar assim. Não, não. Cada caso é um caso. O que posso ter direito a um suplemento, noutra situação já não tenho direito. Portanto, relativamente a este incidente de serviço é assim. Noutros, não estou a ver. Em campanha. Em campanha, sim, se tem suplementos, penso que deve ser essa a pergunta. Não me repugna nada que receba também os suplementos, porque é considerado no próprio diploma como um trabalho efetivo, sim. Muito bem. Então podemos passar aqui à próxima questão, que diz assim: em que legislação está referido que podemos processar ajudas de custo de hotéis com mais de 3 estrelas? Nacional ou estrangeiro? Não disse nada. Não, não, não tem essa referência. Mas eu respondo lá às duas. Primeiro, em território, lá está, cada caso é um caso. Nós temos de separar as ajudas de custo nacionais do estrangeiro. Nas nacionais vem do Decreto-Lei 192, 106, conforme referi aí. Ao estrangeiro, é no diploma, Decreto-Lei 192. Portanto, são separadas, são requisitos diferentes, percentagens diferentes, tratamentos diferentes. Na nacional, e agora vou explicar as duas sobre os hotéis de superior a 3 estrelas. A pergunta é assim, não é? É isso mesmo. Sim. Então é assim, na nacional, neste momento, desapareceu da legislação hotéis até 3 estrelas. Existiu até 31 de dezembro de 2024 o seguinte: no caso do alojamento, que é a percentagem dos 50%, o trabalhador podia receber, ou recebia 50% da sua ajuda de custo, ou recebia 50 euros para o alojamento. Mas dizia na norma, 50 euros em hotéis de 3 estrelas. Em 2025, no Decreto-Lei de Execução Orçamental, foi no Decreto-Lei de Execução, não foi na Lei do Orçamento, veio a dizer o quê? Veio a dizer uma coisa muito simples. No caso do trabalhador optar na parte do alojamento em ser reembolsado, o valor não é 50, mas é 85 euros. E tirou a expressão hotéis 3 estrelas. Diz só, em estabelecimentos hoteleiros, ponto, pode receber até 85 euros. Ou seja, tirou a classificação dos hotéis de 3 estrelas ou superior a 3 estrelas. Isto é nas nacionais. No caso do estrangeiro, diz no artigo 2º objetivamente, hotéis até 3 estrelas, é o que diz, artigo 2º, Decreto-Lei 192, superior a 3 estrelas. Tem que pedir a autorização superior para ir para um hotel, vamos supor que a organização, o evento, se realizava num hotel de 4 estrelas, então é uma frase para dar credibilidade à equipe, uma vez que a conferência se realiza num hotel de 4 estrelas, solicita-se autorização, mas tem que fazer esse pedido. Está no artigo 2º do Decreto-Lei 192, que é as ajudas de custo ao estrangeiro. Diz objetivamente isto. Não sei se respondi relativamente aos hotéis. Não há mais nada a dizer hotéis. Então vamos passar aqui para uma próxima questão que diz assim: como determinar o conceito de missão entre trabalhadores com intervalos remuneratórios diferentes em casos de formação, de reuniões conjuntas ou de serviços, por exemplo, ao domingo, em que várias trabalhadoras acompanham a população sénior e estas têm diferentes níveis remuneratórios, mas exercem as mesmas funções? Ora bem, deu quase a resposta a tudo. Essa é das situações mais polémicas, mas é o seguinte: nas ajudas de custo, quer nacionais ou estrangeiras, fazer aqui um pequenino enquadramento, para ver se eu respondo isso tudo e ver se eu respondo toda a questão colocada. Nas nacionais e ao estrangeiro, há um artigo que diz a emissão. E então o que é que isto significa? Indo a emissão, o trabalhador recebe pelo nível remuneratório mais alto. Ou seja, nós temos 3 patamares, até ao nível remuneratório 9, do 9 ao 18 e superior ao 18. Se um trabalhador que tem o nível remuneratório 12, por exemplo,
vai com outro trabalhador, técnico superior ou dirigente, que tem o nível remuneratório 20 ou 25, ele iria receber a ajuda de custo pelo 25, porque vai integrado naquela missão. Agora há aqui uma questão muito importante, e acho que essa é uma das perguntas que faz da questão, que é: o que é o conceito de missão? Bom, o conceito de missão não está definido em lado nenhum. O conceito de missão é, quem estuda estas matérias assim idealizou, que é um ou mais trabalhadores que vai representar a instituição. Embora não esteja dito em lado nenhum que é missão. Mas quem estuda estas matérias temos que arranjar aqui qualquer coisa para justificar a missão. É um ou mais trabalhadores que vai representar a instituição. Agora, seguinte, para completar ainda a questão colocada. Então eu pergunto, como dizem, vão nas escolas, vão acompanhar os alunos, uma equipe inspectiva vai fazer uma auditoria, uma inspeção, etc, etc. E diz bem a quem colocou a questão, mas estão a fazer as mesmas funções, exatamente. Portanto, eu pergunto, vai representar a instituição? Não. O que vai fazer é as mesmas funções noutro local de trabalho. Então não vai representar nada. Representar seria ir a um evento, ou uma conferência, ou um seminário, e falar em nome da instituição. Então falar em nome da instituição está a representar quem? A instituição. Aí sim, aí era defensável que recebesse pelo nível regulatório superior. Se não for assim, e está a realizar as mesmas tarefas, logo não deve receber a emissão. Ou seja, havendo várias diferenciação de níveis regulatórios, recebe efetivamente pelo seu e não pelo superior. Portanto, esta é uma questão da missão que é muito falado, é recorrente, eu abordo sempre isso, mas este é tudo aquilo que se pode fazer em missão. Mais, para concluir, conheço alguns parceiros, até de CCDRs e não só, que face ao vazio da norma, não diz o que é missão, etc, etc, diz simplesmente isto. Alguns serviços públicos têm a função de informar. Esta situação de missão é casuística, deve ser determinado caso a caso, determinado por quem? Pelo dirigente. O dirigente deve dizer assim, sim, esses trabalhadores vão em missão, por esta ou aquela razão. E aí sim, portanto tem que ser analisado caso a caso, dada a falta de clareza da norma, precisamente por tudo isto que eu disse. Portanto, se me perguntam a mim o que é que devem fazer, é muito simples. Devem, enquanto no exercício das mesmas funções, devem pagar efetivamente por si. E disse aí mais duas coisas que eu abordo sempre e que aproveito para dizer, quando disse a informação. Formação, eu diria mesmo, nunca é considerado missão. Porquê? Deve receber efetivamente pelo seu nível laboratório. E porquê? Porque a informação, cada um recebe por si. Logo não vai representar nada. Hoje é bom para a instituição que pertence porque pode aplicar esse saber, mas daqui a uns tempos, se essa instituição for para outra, leva esse saber. Portanto, não vai representar nada. Outra situação. Um motorista nunca vai em missão, independentemente de acompanhar o dirigente de passe. O motorista é conduzir e zelar pela viatura. Logo, nunca vai em missão. Portanto, já no caso em tribunal, perderam sempre, porque precisamente por esta situação que eu estou a acabar de referir. Portanto, a questão da missão, eu penso que abordei tudo relativamente como é que deve ser considerado ou não. Muito bem. Então vamos passar aqui para a pergunta da Mariana, que diz o seguinte: boa tarde. Em caso de o colaborador que presta serviço voluntário aos bombeiros, tendo sido chamado a prestar serviço em caso de calamidade, qual o impacto dessas ausências em termos de horas de trabalho noturno, subsídio de alimentação e demais prémios que ofere? A questão que está a ser colocada várias vezes já foi referida e junto do Gabinete do Ministro das Finanças, foi várias vezes colocada para se fazer um diploma específico relativamente a essas situações. Ou seja, no caso concreto dos bombeiros, que é uma área específica, não pode deixar a meio fogo ou uma calamidade pública, uma derrocada, um incêndio, uma cheia, etc. E não faço mais porque não recebo trabalho suplementar. O que é que tem acontecido? Pontualmente, como aconteceu com os incêndios de 2017, o governo faz, em Conselho de Ministros, faz um diploma pontual, específico para aquela situação, onde é pago o trabalho suplementar, para além dos limites legais
que estão estabelecidos. Portanto, trabalho suplementar por si, porque eu sei que há esse problema, mas eu fiz mais de 2 horas, não vou deixar o cliente, não vou deixar o doente, não, pois, mas isso ou tem que fazer turnos, ou tem que fazer escalas, tem que adaptar aos normativos legais, que é turnos, escalas, etc, de forma a não, porque não podem pagar mais do que está estabelecido legalmente em termos de trabalho suplementar. Essa questão já foi várias vezes colocada a algumas instituições inspectivas para alterar a lei. Penso que até este momento, que eu saiba, há poucos dias, nada foi feito, e quando nada é feito, não se pode pagar. O impacto é que normalmente nestas medidas é sempre medido o impacto orçamental. Com uma alteração em termos de medida legislativa, claro que o impacto orçamental de uma situação desta seria, enfim, com algum volume. Agora, eu compreendo a situação, é melindrosa no sentido, e eu até defendo que devia ser criado um diploma específico para esse efeito, nomeadamente para os bombeiros, mas o facto é que não criaram, e depois às vezes pode-se cair aí alguns pagamentos indevidos e é preciso ter cuidado. Portanto, para além dos limites legais, não é possível. É possível é fazer escalas, ou turnos, ou uma situação dentro deste âmbito, de acordo com os normativos legais, e não partir para pagar pagamentos indevidos, pagamentos indevidos, pode cair de trabalho suplementar. Eu quero dizer o seguinte, sobre trabalho suplementar, pode um bocadinho roçar aqui também essa questão que é colocada, que é, se um trabalhador, e já houve 2 casos em tribunal assim, se um trabalhador fez trabalho suplementar para além dos limites legais, é óbvio que o serviço não pode pagar, então se questiona, não pode pagar. Mas houve 2 casos em tribunal, só para verem até ao ponto que isto vai, que os trabalhadores ultrapassaram os limites legais, o serviço não pagou, recorreram para o tribunal. O tribunal, ao fim de 10 folhas, 10 do relatório, do acórdão, diz assim: o trabalhador fez o trabalho suplementar? Sim. Fez a respectiva bicagem, comprovando que fez esse trabalho? Sim. Então, pague. E os serviços dizem, então, mas como é que eu posso pagar? Não. Quando chegou aos limites legais, a chefia ou o dirigente tinha a obrigação de substituir esse trabalhador. Portanto, estão a ver? 2 tribunais diferentes, situações idênticas, deu neste resultado. Rebateu a responsabilidade para o dirigente, quando chegou aos limites legais devia ter retirado o trabalhador e colocado lá outro, e não chegar a esse extremo. E pronto, foi assim que aconteceu. Agora podem dizer, mas não há trabalhadores, mas que isso já são outras coisas. Coloquem no mapa pessoal, todos os anos que fazem o orçamento, ou afetem mais trabalhadores àquela área, etc. Portanto, muito cuidado com pagamentos indevidos, para a qual eu não tenho o chamado suporte legal. Não pode ser. Quer dizer, a despesa pública tem uma bíblia, que é, se não tenho um diploma que me suporte aquele pagamento, ouça, nem que seja o Presidente da República, não posso pagar. E é isso que as equipes inspectivas, o Tribunal de Contas, a IGF, as inspeções setoriais, andam à procura. Tem normativo legal? Tem. Porque se não tem normativo legal, o que os inspectores têm que dizer é uma coisa tão simples quanto isto. Norma, primeiro, quem é que autorizou essa despesa? O senhor fulano tal, chefe de visão, diretor de serviços, diretor-geral. Esta é a primeira identificação. Segundo, norma violada. Pagou, estou a dar um mero exemplo, pagou a 100 quando a lei só diz que era o máximo 80. Então qual é? Responsabilidade financeira, sancionatória e declaratória que disse ali, que é o quê? Um pagamento indevido, só há uma solução. Então agora repõe, tem que devolver o dinheiro ao Estado. Era só isto. Muito bem. Luísa, podemos prosseguir ainda para mais uma última questão, por favor. Muito bem. Então, a questão é da Aurélia e diz o seguinte: o que pagar de ajudas de custo ao estrangeiro quando o trabalhador vai às 18 horas de um dia e regressa à 1 da manhã, creio que é à 1 da manhã do outro dia, deverá ser pago a 100% cada um desses dias? Muito simples. A ajuda de custo ao estrangeiro está consagrada no diploma que eu referi, que é o Decreto-Lei 192, e diz objetivamente no artigo 2º que é por dia. Ora bem, eu já vou responder às questões. A primeira é que possível às 18 e a outra é às 1 da manhã. Mas diz lá, depois no outro artigo mais à frente, para a segunda observação.
A primeira é esta: se é por dia, às 18 horas, eu estou no dia X. Logo tem direito aos 70 ou aos 100. Não há cá fracionamento de sair até às 20 ou até às 15. O dirigente não quer pagar, então não ponha esse dia na saída. Porque não nos podemos esquecer, quando é dada a autorização para um trabalhador se deslocar, eu tenho que pôr 2 ou 3 situações. Primeiro, o nome e a categoria. Segundo, o que vai fazer. Aí não interessa uma conferência, uma reunião de trabalho. Tá. E terceiro e último, que é muito importante, o timing. Qual é o tempo? Sai às 8 horas do dia 5. Então segue no dia 5. Então regressa quando? Olha, chega no dia 7. Que horas? 6, 7, 8, 9, 10, 1 da manhã. Já responde a esta, 1 da manhã. Então segue o dia 7, recebe dia 5, dia 6 e dia 7. Se é por dia, nem que saísse até às 22 ou 23 horas. O dirigente diz assim, não, tu sais esse dia, isto é outra coisa. Agora, se na proposta tiver que é no dia 5 às 8, tem direito a esse dia. Questão diferente, regressou no dia 7, estou a dar um exemplo, teve lá, foi o dia 5, teve o dia 6 e regressa no dia 7. E no dia 7 chega à 1 da manhã, penso que é esta a questão colocada. O diploma também diz, 192, se no dia do regresso chegar para além das 24 horas, ou seja, depois da meia-noite, mas desde que não haja qualquer outro tipo de despesa. Qual é o outro tipo de despesa? Não ficou alojado, veio dormir a casa, houve alguma despesa? Não, logo não paga. Só paga até o dia 7, porque já chegou à 1 da manhã do dia 8. Não sei se me estou a fazer entender. Isto está consagrado no diploma 192, que diz, se não houver nenhuma despesa, ou melhor, embora ultrapasse as 24 horas, desde que não haja mais nenhuma despesa, logo não devo pagar. E bem, então eu cheguei à meia-noite e meia. Cheguei à 1 da manhã, mas fui dormir ao meu domicílio particular. Qual foi a despesa que eu tive para o erário público? 0. Não tive erário público. Agora, outra coisa é, já agora também aproveito para dizer isto, numa deslocação, ajudas de custo, quer nacionais, quer estrangeiro, receber trabalho suplementar paralelamente. Pode-o receber. Uma coisa é eu ter um horário normal. Tenho um horário normal, mas não às 5h30. Mas eu sei que vou lá ficar até às 10 ou 11 horas. O procedimento é o mesmo. Uma coisa é a ajuda de custo. Outra coisa é fiquei até às 10 ou 11 da noite. Então faço a proposta, pedir trabalho suplementar, porque o meu horário era sair às 5h30 e eu não tenho que ficar lá, embora esteja obrigado a ajudas de custo, faço ao almoço ou ao jantar, mas o meu horário se é sair às 5h30, eu fico lá até às 7, 8 ou 9 da noite. Porquê? Então tenho que me pagar. E bem, normalmente não pedem. Então, nesse caso, faz a proposta para receber trabalho suplementar. Posso receber a ajuda de custo e posso receber trabalho suplementar. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Não sei se eu vou responder à questão da ajuda de custo, mas penso que sim. Luísa, vamos terminar por aqui. Agradeço a tua colaboração, agradeço a sua presença mais uma vez, Dr. José Alberto, por todo este conhecimento passado aqui ao nosso público. Da minha parte, em meu nome pessoal e em nome da CEGO, que desejo que tenham festas felizes. Efetivamente, já passou já um ano que nós mensalmente estamos aqui convosco e voltaremos. Em 2026 voltaremos logo em janeiro com um próximo webinar, por isso fiquem atentos tanto ao nosso site como ao vosso e-mail, porque terão em breve novidades nossas. Muito obrigada a todos, bem-ajam e boas festas mais uma vez. Obrigada. Obrigado, eu também.